Então, olá a todos que estão nos vendo, assistindo. É uma alegria, nós estamos aqui com o podcast E aí, que vem da inteligência artificial empática, onde nós temos trazido essa posição de conversar, o que vem a ser esse design emergente e adaptabilidade no nosso dia a dia. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, a Renata Frez. Renata é Head de Inovação Corporativa da Klabin. Além de ser uma profissional sênior com experiência em estratégia, sustentabilidade, inovação, inteligência competitiva, excelência operacional e consultoria de novos negócios. Então, Renata, seja muito bem-vinda. Uma alegria te receber aqui para que a gente possa discutir isso. E aí? Comente para a gente aí, Renata, fale um pouco da sua experiência profissional e como que essa visão da inovação e adaptabilidade fazem parte do teu contexto no dia a dia. Obrigada, Guta, pelo convite. Obrigada, Gabs. Estou super feliz de estar aqui no IAI. Já é um sucesso total, né? Acho que trocar ideias e conversar sobre o futuro, sobre design, sobre adaptabilidade, é super importante nos tempos de hoje, né? A gente refletir é fundamental. Eu tenho muitos anos de carreira e sempre fui me reinventando, me adaptando, né? Acho que todo mundo, né? Acho que na vida que a gente tem que ficar observando o entorno, e nas nossas carreiras não é diferente, né? A minha formação, ela é já um pouco disso, né? Eu sou formada em Direito e Economia, né? Então, eu sou advogada e economista. E entendo que esse sempre foi o meu perfil, de ser curiosa, e eu não me encaixava em nada, só um olhar, né? Então eu busquei naturalmente, sem essa consciência, de me misturar, me reinventar desde o início, né? Sempre olhando um outro ângulo. Então, quando eu comecei a faculdade de Direito, eu falei, acho que está faltando um pedaço aqui, está faltando a parte mais financeira, o olhar de mercado. Então, naturalmente, fui fluindo e me reinventando e sigo até hoje nessa pegada. Nessa adaptação natural, né? E conosco também, nosso grande anfitrião, Gabriel Lopes, CEO da Empathy, que é esse grande entusiasta, né, esse grande incentivador. Gabriel, muito bom estar aqui na tua casa, quando tu nos recebe para gravar isso. E aí, Gabs? Guta, obrigado por compartilhar essas reflexões, né? Guta, o Cabral da Mauá fala que eu tô aqui para soltar balão. E ele ajuda e pega alguns também. Acho que nós temos essa relação positiva, Guta, de eu tô aqui mais como provocador e a casa é nossa. Então, muito obrigado você e a Rê por estar aqui conosco. Muito bom, Gabriel. A gente se sente muito à vontade aqui na Empathy, que é essa visão de trazer a nossa inteligência artificial numa visão empática e um labs de humanos, né, Gabriel? Porque isso a gente tem muito em comum, se fala muito de tecnologia, mas a gente tem sempre esse lado, e o coração como é que bate, né? Eu acho que isso é o que nos une. Gosto muito, assim, conheci Gabriel numa situação bem inusitada, que não veio o caso aqui, mas que ele tem dado muita provocação comigo, trazendo isso, Renata, de exatamente ver essa visão desse design emergente, onde Gabriel chega para mim e diz, o que é esse design emergente? E adaptabilidade, nós temos que ir além dessa visão da inovação. E aí a primeira pergunta, Renata, que nós te fazemos é, por que o entendimento do contexto é um ponto tão importante para qualquer processo de transformação organizacional? Nessa tua visão tão eclética, que tu traz tantas experiências na tua vida, né? Nessa visão de estar dentro de uma grande corporação, porque também nós temos vários contextos, né? Sim. São vários tamanhos de empresa que nós temos, vários formatos organizacionais, mas nessa tua visão de uma pessoa que estimula esse olhar
para dentro das organizações. Como que você tem visto esse entendimento do contexto como parte para a gente entender esse design emergente? Eu acredito que o contexto é fundamental, né? Não faz sentido nenhum a gente construir, criar soluções para qualquer problema desconectado do que está acontecendo na realidade, qual é o contexto daquela empresa, daquela cidade, daquele país, e a gente tem que fazer essa combinação, né? Então, eu trabalho numa empresa grande, né, que tem uma complexidade de realidades, né? A empresa se localiza no Brasil inteiro, então desde Manaus até a Argentina. Então você tem, dentro desse grande contexto, vários pequenos contextos acontecendo. E acho que se a gente não tiver esse olhar da realidade, do que está acontecendo no seu entorno, dificilmente você vai trazer soluções efetivas, né? Ou você pode trazer alguma coisa que é totalmente descolado da realidade. Então, a busca por esse entendimento é fundamental. E você só entende o contexto com o olhar aberto. Exato. Né? E porque às vezes a gente pode, muitas vezes, contestar o que está acontecendo, criticar ou não concordar, mas a gente precisa entender. Exato. Né? Pode não ser exatamente o que você gostaria, mas é a realidade. A realidade é soberana. Né? E o correto entendimento em que momento você está é fundamental. Né? E esse contexto ele vai mudando, né? Ele vai mudando. Isso dentro da própria empresa também? Quer dizer, nós temos Sim. lá Correia Pinto, em Santa Catarina, e tem uma situação em Manaus com produtos, inclusive, diferentes, né? São contextos diferentes. Como que vocês veem essa variedade junto às pessoas também, né? Porque também nós temos características também de pessoas muito diferentes aí, né, Renata? Eu entendo que acho que esse é um dos grandes conflitos dentro de uma organização, né? Porque é uma organização única, só que formada por múltiplas pessoas e realidades diferentes. Então, os dois exemplos que você trouxe, né? Correia Pinto em Santa Catarina e Manaus têm realidades diferentes. Muito diferentes. Eles fazem produtos diferentes, as pessoas são diferentes, o clima é diferente. É tudo diferente, né? Exatamente. Super frio, muito calor. Úmido. Úmido, é tudo completamente diferente. Então, como uma organização consegue coexistir com tudo isso, né? Então, acho que essa busca constante de você enxergar aquela realidade e respeitá-la com as suas devidas proporções, é claro, né? Você não consegue fazer super adaptações hoje. Acho que no futuro, e já que a gente está falando de inteligência artificial, a gente está cada vez mais próximo disso. Mas a gente tem que ter esse respeito, essa empatia mesmo com aquela realidade. Os sotaques são diferentes. Os termos, o que as pessoas comem, né? Exato, é tudo diferente. Então, agora em Santa Catarina está todo mundo enlouquecido com o pinhão, né? Que isso não tem em Manaus. Não tem em Manaus. Então, eu acho que essa é a beleza também das organizações, e você misturar também é muito rico, né? Esses contextos, você tentar buscar um caminho do meio, né? O que está entre... O que pode ser em comum, né? O que temos em comum, né? Qual a intersecção disso tudo? Né? Muito legal. Porque a gente está na mesma organização, que tem um mesmo objetivo, né? Que são fazer entregas robustas, né? A gente tem que remunerar o acionista, e isso é comum. Exato. Isso é igual. Como a gente chega lá, né? E qual é a contribuição que cada parte desse ecossistema pode fazer, né? Então, em Manaus, a gente faz a produção de caixas de embalagens de papelão ondulado, né? Em Santa Catarina, a gente tem a produção de papéis, também tem a produção de sacos industriais. Como que cada um enxerga, né, a sua realidade e a sua entrega. Né? Agora, por exemplo, para caixas trazendo a realidade do momento, né, a questão das tarifas, enfim, a gente teve impactos diferentes na companhia. Na sua composição. Sim, pro pessoal de papelão ondulado, o impacto é mais indireto, porque a gente faz a produção local. É claro que você tem clientes que exportam.
Mas lá em Santa Catarina, o negócio de sacos foi altamente impactado Olha que porque interessante. um mercado importante que eles têm é os Estados Unidos. Uhum. Então a gente tem que se adaptar e As realidades. se Adaptabilidade reinventar mesmo, né? nessa mudança de contexto que aconteceu. Gabs, e como que a gente vê o design emergente nessa cultura organizacional tão diversa? Como que a gente traz isso para o lado da cultura organizacional? Como que a gente pode ajudar a esse entendimento? Porque eu acho que essa questão do design é exatamente se colocar, empatia, né? Se colocar no lugar do outro, né? Sim, sim. Como que isso acontece, assim, na tua experiência aí, Gabs? Sim, então, o que nós estávamos conversando antes até de começar a gravar, é, vamos entender corporação, mas pessoas, né? Como as empresas conseguem compreender muitas pessoas sem viver, sem estar vivenciando a realidade de cada uma, né? Então é por isso que a nossa conversa é sobre como unir a inteligência individual, social coletiva e artificial como esse orquestrador de tanto conhecimento, né? Porque é difícil você orquestrar tanto conhecimento sem o uso de ferramentas tecnológicas e por isso que nós vivemos entre amigos e círculos de amigos, né? Alguns, nossa, completamente contra a inteligência artificial, outros fazendo um uso só para criar um meme e tal. Mas como que nós usamos tecnologia, isso já faz tempo que eu e a Rê, nós já fizemos isso com a aluna ali atrás, né? Porque se você pensar hoje, quantos colaboradores são? 18 mil, né? 18 mil. 18 mil, só com uma coisa. Só isso, né? Sim, claro que a gente tem um time grande, mas se todo time fosse ouvir uma ideia por dia, demorar alguns anos para ouvir todo mundo. Então, foi em 2018 nós fizemos a Luna ali para já começar essa história de como que nós podemos... Conexão. Não, como que nós podemos processar tanta informação para tentar compreender diferentes contextos e olhares que só podem acontecer ali por aquelas pessoas, né? Então, isso é um uso positivo da tecnologia e da própria inteligência artificial para conseguir dar conta, né? Porque nós somos pessoas que acordam, dormem, tem 24 horas por dia, e como que você consegue classificar, entender, fazer tudo isso? Eu sou apaixonada pela tecnologia, né? Sempre fui early adopter em tudo, assim. Eu acho que por que eu não vou trazer isso a nosso favor, né? Então, ter também esse preciosismo de qualquer questão, eu acho isso, não tem como a gente escapar disso. O que nós trazemos tudo é como que a gente pode juntar isso numa forma genuína com o propósito organizacional e que a gente sempre valorize essas pessoas que estão por trás, sendo motivadas a dar sua opinião em ambiente psicologicamente seguro. Porque também, se eu não crio uma ambiência favorável para que isso aconteça, eu posso ter a melhor tecnologia que ninguém vai falar. Se aquilo for implicar em eu perder meu emprego, ou eu não ter a minha segurança básica estabelecida, né? Como é que é a experiência de vocês nisso? Como tem sido isso, principalmente, né? A Empathy implantou, quem não está nos ouvindo, você bota o link aqui, a Luna, que foi um grande projeto dentro da Klabin, nesse clamor das pessoas poderem se manifestar, como disse o Gabriel, já em 2018, né, Renata? E como que a gente pode alinhar isso dentro do propósito da organização, trazendo essa segurança psicológica para que as pessoas tivessem a motivação, pode falar, é seguro. Acho que foi super legal todo o processo de criação e de construção, né, da própria persona da Luna, né? Como que a gente e amarrando, né? Entendendo o contexto da companhia, né? De onde que veio essa necessidade? É que a gente entendeu que os colaboradores não tinham um canal que eles enxergassem como possível para dar ideias, sugestões e se conectar sem precisar seguir o processo hierárquico, né? Como que a gente poderia construir algo... Da voz. Né, dar voz para o colaborador para que ele se sentisse
seguro, né? Então isso foi uma resposta da organização, falando, puxa, a gente realmente não tem um canal, né? É neutro e que possa trazer e estimular a inovação, né? Então foi concebido esse conceito, e aí como que a gente dá um propósito para ele, como as pessoas se engajam com ele, para que não seja uma coisa assim jogada solta. Então a gente fez todo um processo de conexão, né? A Klabin trabalha com florestas, né? Esse é o nosso coração, é o nosso diferencial competitivo, né? Então a gente falou, não, a gente precisa que a Luna seja algo conectado com o nosso coração, com o nosso DNA, que é a floresta. Então a gente fez toda uma pesquisa, quais eram os animais, as nossas áreas são de Mata Atlântica, né? Na região toda da Mata Atlântica, que é Paraná, São Paulo, Santa Catarina. Então nós fizemos o levantamento, a gente tem um parque ecológico, a gente tem especialistas, né? Biólogos, veterinários, a gente fez todo o levantamento, quais eram qual era a fauna mais presente na nossa região, a gente fez uma lista e fizemos uma competição interna, uma votação, e a gente teve 2 finalistas, né? Quais foram? A coruja buraqueira. Muito típica de Santa Catarina, né? E que tem toda a região, mata, né? E a anta. Todas as duas têm um papel fundamental, né, na questão do ecossistema. Do ecossistema, de você fazer a floresta prosperar, elas são multiplicadoras, né? Cada um a sua maneira. E aí a gente fez uma batalha aí entre a anta e a coruja, então os colaboradores decidiram pela coruja buraqueira, e o processo também da escolha do nome também foi um processo coletivo. Que bacana. Então, tanto o animal, que é a coruja, quanto o nome Luna, foram uma escolha dos colaboradores. Então, a gente trouxe aí engajamento, entendimento também das pessoas para que elas se sentissem parte desse processo, né? Um processo que a companhia está oferecendo para os colaboradores, pelos próprios colaboradores. Então, foi super, super legal e ter esse propósito da escuta, né? Da escuta ativa de qualquer um, né? Ela funciona 24/7, né? Então, você pode dar as suas ideias todo o tempo, né? E as pessoas sabem por que que ela, né? Por que que ela surgiu. Por que que ela surgiu. Então, isso acho que traz força e traz vínculo também, né? Junto ao propósito de entender a própria preservação de todo esse ecossistema na qual vocês estão inseridos também, né? Acho que dá um pertencimento, né? Fica muito, muito real, muito verdadeiro, e tem esse propósito, não é um nome pelo nome, um animal qualquer, ou não foi uma escolha feita por meia dúzia de pessoas, e sim foi todo o coletivo que definiu para ter, poder ver, né? E é uma coisa que é totalmente ligada a nós. Né? Então, quem está nos escutando, a gente depois vai deixar um link aqui para que vocês conheçam esse processo realizado pela Empathy para a Klabin, né, onde a Renata foi a grande intersecção entre as partes, para vocês verem como a participação é relevante e que traz essa visão de propósito, né? Como é que foi o engajamento das pessoas, Renata? Sempre fico pensando, quando a gente lança, era uma IA, era um formato de corujinha, vocês... Depois vou passar para o Gabs falar de como é que foi a visão do design, mas assim, como é que foi o engajamento das pessoas, assim, a aceitação, a conversa, adotamos como nossa, assim, teve essa empatia também com esse mascote? Foi super legal, né? Acho que todo o envolvimento da organização, todos e todo mundo debatendo se era coruja, se era anta. Eu particularmente, eu tinha uma preferência pela anta, até para fazer essa brincadeira, né? Quando a gente fala, aquela pessoa é uma anta, tá? Porque tem um tom muito pejorativo a anta não também. Não sabe né? nada, mas a anta é incrível também, né? Ela tem um papel super, super importante na natureza. Trazer também esse lado, muitas vezes, né? Que uma quebra também, né? Dos nossos paradigmas, Exato, né? Dos nossos preconceitos e tudo mais. E a maioria escolheu a coruja, a gente seguiu com a coruja, né? Que também tem a ver com sabedoria. Né? Essa associação, e ela é observadora. É super legal e acho que trazer esse movimento começa a aproximar. Lá em 2018 não se falava tanto em inteligência artificial, né? E o nosso esforço foi
muito grande, muito maior do que se fosse hoje, né? Se a gente fosse começar, né, Gabi? Estaria mais fácil, né? A aluna hoje, nossa, ia ser outra velocidade. Lá, mas esse que é o lugar legal, né? A gente está aqui para se desafiar, para se colocar, que acho que é um papel muito legal da Empathy, né, do Gabriel, que é estar sempre à frente, né? E a gente se provocar e a abertura também da empresa para correr esse risco, né? Parceria, e ir né? atrás disso. É uma parceria. Uma parceria. Então foi um processo de construção muito legal. A gente também criou o mascote físico, né, em papelão ondulado, que é um material também que a gente faz. Então, cada detalhe desse processo foi observado por conta dessa relevância do propósito. Por que eu estou fazendo isso, né? Para quê? Eu preciso conectar tudo, do início ao fim. Não pode ter uma perninha solta, porque senão é vazio ou é mais do mesmo. E acho que as pessoas se aproximaram demais, né? Porque humaniza, né? Ela é simpática. Ela é simpática, né? Ela é bacana e ela vem evoluindo, segue evoluindo, né? Então, ela começou num formato, sei lá, já digital, mas mais primário, vamos dizer assim, né? E hoje ela já está evoluindo cada vez melhor e vai crescer evoluir, mais vai crescer, ainda. Né? Vai dar filhotes, muitas novidades pela ainda frente, com ela acontecendo. Muito legal. Gabs, como é que foi a experiência de vocês? Estou colocando aqui que nós vamos deixar um vídeo aqui para o pessoal poder ter acesso, mas desde o protótipo, desde a decisão do material, como foi essa visão tua do design trazendo a solução já em 2018, trazendo uma solução inédita, né? Então, vou convidar aqui para quem quiser conhecer a Empathy, que traz isso daí. Como é que foi essa descoberta? Quem que vocês chamaram? Como é que foi isso daí, junto com a Klabin, para trazer essa aluna personalizada? Eu vou até falar, não para a Klabin, mas com a Klabin, porque todo o processo foi com o time de diversas áreas da Klabin, então foi feito junto, e eu tô aqui na tela aqui, lendo um pouco do que eu escrevo, compartilhando contigo, compartilhando com a Renata, e olha só, então nós estamos falando ali de contexto, tem a questão do entendimento do contexto. Do propósito. Partiu de uma necessidade das pessoas, elas queriam compartilhar ideias, o que ela via os processos de inovação que ia conduzindo, e qual era o entendimento do contexto ali? Trazer esse protagonismo da participação, qual era a motivação, né, de participação, a conexão com que, sabe, dentro da que a gente vai escrevendo e compartilhando, significado. Então, coruja buraqueira, que faz parte ali do ecossistema ali da Klabin, feita em papel ondulado, que traz ali o significado, cria narrativa com ela, que é consistente com todo. Eu sei que nós vamos passar item por item ali, mas dessa fala, de como criar relevância da participação, da escolha, tá tudo aqui depois de muito tempo, assim, que nós fizemos um projeto em 2018, o hype ali da inteligência artificial começou em novembro de 2022. Imagina, né? 4 anos antes. Foi difícil, assim, mas só que nós estamos falando hoje de novo, a gente sempre fala da aluna pela potência da construção que ela trouxe de significado, contexto, de consistência, de propósito, de tudo que ali, como um princípio de adaptabilidade, como nós vamos ouvir todo mundo, como que nós vamos dar a voz para todo mundo, protagonismo e tal. Aí eu estou aqui me deliciando porque eu fico... Tem uma sequência, né? Tem todo um trabalho, escrito, né, Gabriel? Acho que é importante relatar do primeiro protótipo que foi feito como, sabe, gente, assim, como, imagina, é como se fosse um adereço de carro alegórico, começou a ser feito todo esculpido no isopor, daqui a pouco vai definir qual é o melhor material, como que a gente faz a interação com as pessoas, né? Como que a gente traz essa experiência. Gabriel, 2018, Renata, é muito tempo isso, é antes da pandemia.
né? Então, a gente tem que imaginar qual é o grau precursor também de vocês dois, né? De um pensar e o outro aceitar implantar, porque isso também é muito importante. Não adianta só ter um gênio criativo, que é o Gabriel, mas não ter uma Renata que traz a implementação e que leva isso. Então, é uma experiência muito bacana, né? Então, essa interação entre vocês, dessa cocriação, foi muito relevante, né, Renata? Quais são os significados que a gente tira disso, assim, desse olhar que o Gabriel viaja, né? E a gente vai lá, então vamos agora concretizar, né? Muito bacana isso. Acho que é super legal esse funcionamento, né? O fazer junto, o trocar, e aí você vai expandindo uma ideia em cima da outra, né? E vai abrindo esse horizonte e criando. E a gente testou de diversas formas. A gente pôs nas fábricas, né? A gente fez lugares para as pessoas irem falar fisicamente, mas você também podia falar pelo celular, pelo computador, mas também você podia conversar com a coruja robô, né? Então foi muito bacana todo esse processo de construção e de aprendizado. E a gente foi vendo coisas que não davam certo também, claro. né? Como que a gente daria manutenção, né, para esses robôs em vários lugares, né, das fábricas da companhia. Foi implantado em todas as unidades. Foi implantado, fisicamente foram nas unidades do Paraná, em São Paulo também, né? E online para todos. Ah, tá. Né? Online pelo celular, enfim. Porque você tem que ter cabo para conectar, você precisa... Onde que a gente ia colocar? Perto do refeitório, né? No SDCD, que é o centro do coração da fábrica, onde estão... Então, todas essas coisas a gente tem que ir pensando. A gente descobriu, por exemplo, nesse processo, que os próprios crachás da Klabin não tinham um padrão, porque você podia pôr o seu crachá, o nosso crachá tem um QR Code, então ele podia ler para lhe identificar que era você, quando você ia fisicamente falar com a coruja, né, com a aluna. E aí a gente percebeu que não estava padronizado, que tinham crachás que o QR Code estava para o lado esquerdo, outros para o lado direito, né? A gente nunca ia descobrir esse tipo de coisa, né? Então, são tantos conhecimentos, tantas oportunidades que surgem, né? Que assim, é imenso. E as ideias que vieram ideias maravilhosas, né? Que se pagaram, assim, imediatamente, de vários lugares. E você dá também oportunidade, protagonismo, né? Voz para aquele colaborador, muitas vezes que está na operação, que não tem acesso, né, aos diretores, por exemplo, eles passaram a ter, né, porque a ideia deles foi reconhecida, foi vista e implementada. Então você traz muita coisa, e você comentou também sobre a segurança psicológica, né? Sim. Quando a pessoa percebe e enxerga que ela é ouvida, né, ela vai se abrindo cada vez mais e vai se sentindo segura para poder trazer e dialogar. E hoje a gente fez outros testes mais à frente do uso de inteligência da IA para melhorar a ideia do colaborador, e muitos falaram: nossa, isso é maravilhoso, porque eu fico aqui sofrendo, me preocupando em falar corretamente, escrever direitinho, né? E tenho receio, né, de ser julgado, ou o que vão pensar de mim. E com a inteligência artificial, esse medo sai, porque ela vai te dar sugestões de como melhorar, né, aquela ideia de texto, como escrever melhor. E a gente fez testes com eles falaram: nossa, isso é maravilhoso. Eu fico aqui suando, aqui, sofrendo, né? Comunicação também, né? Muito legal. Facilitando a comunicação. Então, é um olhar de coexistência, né? Como a gente já começou a falar um pouquinho sobre as inteligências aqui, né? A individual, a coletiva e a artificial. Nesse momento você percebe essas intersecções, né? Porque a pessoa está dando uma ideia dela individual, mas que ajuda o contexto aqui da organização, né? E que tem o apoio da artificial para que essa ideia seja mais potente.
se né? expanda. Talvez se não tivesse esse complemento que nós temos hoje, né? Esse privilégio de poder ter isso, aquela ideia que talvez estivesse menos elaborada nunca saísse, né? Claro. Do papel. E agora a inteligência artificial pode empurrar isso para frente e trazer protagonismo para o colaborador. Né? E é tão interessante, né, Renata, porque tem pessoas que contestam usar a IA, e hoje o ChatGPT é o nosso grande pão de todo dia aí, né, que é o mais fácil que tem. Mas as pessoas se esquecem que quando tinha uma máquina de datilografia, quem não tinha uma boa caligrafia também podia usar a máquina como uma forma de comunicação. Tá né? certo, dá muito acesso, é Isso sensacional. assim, dá muito acesso. Então, eu estava falando com uma pessoa que queria começar a escrever textos e não sabia por onde começar. Eu falei, você sabia que poderia abrir o ChatGPT, tem um microfonezinho? Senta, cruza o braço e conta a tua história, que depois ele vai trazer o texto. Ela ficou maravilhada. Começou a escrever no LinkedIn, o texto é seu, é a sua experiência, só que você está apoiado por uma tecnologia, né? E ela está maravilhada, porque ela tem muitas experiências de viagens, ela foi diretora de uma concessionária de uma grande marca alemã e faz experiências pelo mundo afora, então ela está trazendo isso apoiada pela IA. Isso nos ampara, Renata, para chegar num outro tópico que Gabriel vai gostar de saber, como que a gente cria essas narrativas internas para apoiar o nosso colaborador de todas as bases a poder falar, e que rituais vocês criaram para que isso se tornasse, a aluna ganhasse um crachá também, é parte da nossa corporação agora. Como que vocês usaram o apoio do RH, teve treinamento, como que vocês usaram essa narrativa interna para incorporar essa tecnologia e tornar ela humanizada, tornar palpável, trazer para dentro de casa, assim? Como que foi isso, assim, para vocês? Acho que é um processo de múltiplas áreas, né? Todo mundo tem que ser envolvido. Então, a área de gestão é fundamental para trazer a temperatura, o entendimento dos colaboradores, né? Em cada lugar, em cada unidade. Então, a forma como a gente implementou variou de acordo com a realidade de cada região. A narrativa mudava. Mudava. A gente tem os nossos sotaques, né? A gente tem um monte de coisa tão rica e bonita. A área de TI para implementação de todo o processo, da gente conseguir ter todas as conexões. A área de sustentabilidade, com esse apoio, essa visão né? do nosso bioma, do nosso ecossistema, né? A área de excelência operacional, porque muitas das ideias são de melhoria contínua, né? Então, como a gente endereça? Porque também a gente precisava ter o engajamento, nós criamos grupos multidisciplinares, porque podem vir várias ideias. Se você não dá o retorno, se você não implementa, isso vai gerando um descrédito. Frustração. Uma frustração. Dei opinião e não fui ouvido, né? Sim. Então, tem isso aqui, mas não funciona, né? Não é efetivamente para me ouvir. Então, são múltiplas áreas que precisam estar. A área de comunicação é fundamental, né? Para fazer todo o processo de divulgação em todos os lugares, né? E como a gente combina com as outras agendas da companhia, como que a aluna pode ser um potencializador de outros assuntos que se queira. Que ela possa também ter a sua narrativa, né? Se discutir e se potencializar. Então, para algumas unidades, a gente fazia campanhas direcionadas, para outras era aberto. Né? Então, para algumas as ideias eram foque em ideias de redução de custo ou de aumento de produtividade. Em outras unidades, o gestor da unidade falava, não, eu prefiro que a gente receba de tudo nesse momento, para a gente entender até o que vai vir mais, né? Hoje a gente trabalha aberto, né? Não tem ondas de temas, mas podem surgir ondas. Então, por exemplo, agora a gente quer estimular mais ideias que os colaboradores entendam que a inteligência artificial possa contribuir. Então, isso é uma onda, é um tema, uma temática. Você puxa, tragam para nós ideias que a IA pode ajudar. Então, a gente pode trabalhar de diversas formas. E todo momento você precisa do engajamento de todas essas áreas para que essa narrativa seja construída
e faça sentido, Exato. né? E as pessoas percebam que é interessante. A gente tem muitos tipos de colaboradores. Tem várias pessoas no dia a dia que elas não têm acesso a computador, pela natureza do trabalho que elas fazem. Diferente de mim, por exemplo, que eu estou sempre com o meu notebook disponível, eu estou com o celular, né? Em vários dos nossos colaboradores, ele não pode estar com celular, ele não pode estar com computador, por questões de segurança. Né? Então, como que esse colaborador também tem esse acesso? Então, a gente bolou várias, tinha, por exemplo, o pessoal da Florestal, que pega um ônibus para ir a campo. A gente colocou na rádio, né, do ônibus, para as pessoas saberem que existe aluna, que você pode dar as ideias, que o nosso programa chama Plante Sua Ideia, né, das ideias. Então, você tem que buscar, mas a gente também faz banners físicos, a gente vai no café. Então, os multicanais, né, que a gente tem que usar para que isso seja acessível a todos e não a uma parcela específica da companhia. E teve um ritual especial quando ela surge? O nascimento dela, o primeiro ponto, ou ela foi colocada e foi deixada ali? Sabe que eu nem lembro. Você lembra? Como é que foi, Gabriel? Como é que foi esse ritual, Gabriel? Porque ela foi tão criada, ela foi tão pensada, né? Como que vocês levaram, como que implantaram, né? Porque a gente planta a árvore, mas como que a gente plantou a Luna nesse ambiente? Qual foi a narrativa que vocês apoiaram aí a Klabin para trazer isso? Então, tudo começou, como a Renata falou ali, nós começamos falando, olha, temos que escolher aqui se vai ser uma coruja, se vai ser a anta. Aí começa o processo de criação de engajamento ali do pessoal. e significado, né? Então, começou nessa história ali. Então, vai ser uma coruja e uma anta. Agora vamos escolher o nome. Aí nós fomos para Lages para implementar ela ali, super protótipo, assim. Então, nós estávamos fixados ali na ser tudo de papel. Que, não, mas papel molha e tal, não funciona. Então, onde ela ficava, nós queríamos a coruja fica na árvore. E tinha uma árvore que tinha ali o scanner do crachá. Então, foi tudo... Eu estava ouvindo aqui e lendo os textos, então tinha essa inteligência de contexto da liderança ética, Renata ali fazendo esse capital de relacionamento e valor de ecossistema. A navegação consciente ali pela complexidade que tem que criar os times. Então não era a área de inovação emanando ali façam isso. Não, tinha ali, vamos escolher o nome, aí começa a criar os comitês, que aí esses comitês locais super valoriza. Super importante. Engajamento porque, mesmo. Né? Porque senão não está lá no escritório, em tal lugar, não é daqui, não somos nós. Então, tinha essa construção ali dessa complexidade, aí co-criando as jornadas ali, junto com todos. Então, foi o que a Rê falou, essa co-criação de jornadas. Então, a segurança do trabalho, a excelência operacional, qual que é o cenário emergente e que precisava criar uma onda, um tema. É gostoso ler, porque isso aqui eu não escrevi para o podcast, e assim, nós viemos aqui falar, eu e a Renata, 2 tímidos falando sobre a adaptabilidade e tal, e caiu no tema Luna, que não era nossa... o foco mas aqui, a conversa deixa fluir. Mas aí você vai lembrando, tanta coisa boa, né? Agilidade adaptativa, cultivo da vitalidade organizacional. Foi passando por tudo isso, mas numa construção de troca de fluida, né? Se pode trazer, então, o gancho, Gabriel, exatamente de como que a gente trabalha essas 3 inteligências, da individual, da coletiva e da artificial. Porque esse exemplo que a gente traz aqui com a nossa conversa com a Renata, mostra exatamente que foi um contexto onde de inteligências individuais se traz um contexto coletivo apoiado numa inteligência artificial. E eu gosto muito de trazer
o inconsciente coletivo também. Sim. Porque quando a gente está falando de inteligência coletiva, já existe um inconsciente coletivo que está nos unindo, né? A gente já tem aqui um inconsciente que... Ninguém tem roteiro aqui, pessoal. A gente está deixando a coisa fluida, porque tem esse inconsciente que nos leva a uma posição, né, Renata? Como que foi essa descoberta apoiado aí pela Empathy? Como que vocês foram empoderando as pessoas individualmente, na medida que elas traziam o comentário que elas poderiam trazer? Depois, como que isso gerou uma inteligência por área, como o Gabriel colocou, né? Apoiado pela IA. Gente, a partir de 2018, eu gosto de trazer essa data, porque não é uma coisa de ontem, não é? Ela já vem aí com uma experiência de 7 anos. É muito tempo em períodos tão voláteis que a gente tem vivido, né? Como isso tem amadurecido, né? Como é que foi essa capacidade da organização se adaptar em torno dessas inteligências, assim? Eu acredito que acho que as pessoas sentem, né, que tem verdade, né, que tem esse propósito. Essa busca para oferecer uma solução melhor, né, para o colaborador, porque a gente está aqui para isso, né? Todo mundo tem o seu trabalho, a gente passa muitas horas no trabalho. Como a gente pode torná-lo cada vez mais interessante, diverso, justo, né? Então, eu acho que as pessoas vão percebendo isso naturalmente e vão contribuindo, né? Vão se ajudando, né? E trazer voz para as pessoas é uma das coisas mais poderosas, né? Sim. Que tem. E essa voz num lugar assim aberto, seguro, né? Para que as pessoas contribuam. A gente recebeu ideias assim maravilhosas, incríveis. Várias a gente não implementou, mas a gente implementou ideias que trouxeram retorno de forma tangível e simples, e a gente sempre se perguntava, nossa, por que não foi feito antes, né? Simples, né? Por que essa pessoa não pôde trazer, né, essa melhoria no dia a dia, né? E por alguma razão, sempre acho que talvez falte algum caminho, né? Acho que nós, como seres humanos, a gente vai criando barreiras sem querer, né? Claro. E no convívio, no mundo corporativo, isso é mais forte ainda, né? Tem muitas coisas em jogo ali, né? Acontecendo. Então, acho que quando a gente percebe que existe um senso coletivo, né? Nossa, isso aqui vai ser muito legal. Isso aqui vai ser poderoso, porque eu fico pensando numa atmosfera com 18 mil pessoas, tem 18 mil cabeças ali, com histórias de vida, experiências de carreira, com potências que a gente não sabe. E todo dia, né, tem gente entrando, gente saindo, e essa capacidade dessa organização vai se transformando, né? Como que a gente pode tirar o melhor das pessoas dentro desse contexto? Essa inteligência individual que vai se tornando coletiva, né? E que tem que empurrar a companhia para uma direção. Eu entendo que a gente ainda não usa o máximo da inteligência coletiva que a gente tem em várias esferas, né? No meu trabalho, ou nas nossas relações, né? A gente não tira o máximo ainda, né? E acho que a inteligência artificial entra para potencializar isso de uma forma mais ordenada, buscando. A gente não consegue processar tudo, né? Como a IA pode. Então, se a gente puxar toda essa potência para acolher mais as pessoas, para ser mais efetivo, mais produtivo, né? É muito legal, porque vai te liberar para pensar em outras coisas, para você ter mais tempo com a sua família, com coisas que você gosta de fazer. Eu só vejo coisas boas, né? Nesse processo da combinação dessas inteligências todas. Eu acho que a gente só tem a ganhar. A gente só tem que ficar de olho, né? Para não desvirtuar e a gente também não se acomodar. Porque é tão maravilhoso, né? Como o exemplo que você trouxe, né, da sua amiga, que ela começou a falar e para gerar o texto. Escrito. Para gerar o texto, ela precisa falar.
Ela Exato. precisa ter vivido essa experiência, né? O que a É. gente não pode é se apequenar, Exato. deixar de viver, né? Deixar de correr riscos, de tentar De e tentar. testar e se acomodar, né? Acho que esse é o mais importante. E é o que a gente volta para a questão, né, Gabriel, da relevância e a consistência desse ecossistema que se gera, né? Porque ela também precisa de manutenção. Essa inteligência individual de quem está fazendo a manutenção para gerar essa coletiva vai precisar atualizar essa IA, ela não é permanente, né? O que eu acho interessante desse processo, Gabs, eu queria escutar como que vocês têm feito isso de apoiar as organizações nessa consistência dos dados, na ampliação de aplicações. Começa de um jeito, mas ela pode trazer para o outro. A gente já estava conversando, né, Renata? Poxa, por que não capacitar protagonistas dessa adaptabilidade, onde nós teremos pessoas além da área de TI? Eu sempre gosto muito de trazer isso, que bom será o dia que nós não tivermos mais uma área específica, mas onde a gente tenha muitos programadores, né? Na China já estão ensinando código para criança com 6 anos, porque é como escrever, eu vejo isso, para manter a consistência, né, Gabriel? Como que tem sido essa experiência desse suporte que vocês têm dado a essa grande IA que tem se formado, né? Como que vocês veem a questão dos dados? Então, Como que a gente traz isso assim? O que eu faço com isso, né? Agora que a gente tem tudo isso, que relatórios a gente pode extrair? Como que eu vou capacitar outras múltiplas inteligências para análise dos dados, que não fique na mão de um só, né? Porque se eu estou falando de uma inteligência coletiva, Gabs, todo mundo tem que saber o que fazer com aquilo ali, né? sim. Como eu sou da capacitação das pessoas, sabe? A junção aqui é boa, né, Gabriel? Fazendo a tecnologia de eu quero todo mundo empoderado, sabendo isso aí, Gabs. Como que a gente pode apoiar nesse sentido? Então, Guta, isso só acontece quando você tem uma liderança consciente e que ela entende que a entrega não é um software, não é um programa, não é tecnologia. A entrega humana é muito maior. Sim. Então, senão você vai ficar... A conversa vai ser sobre protocolos, APIs, códigos... E não é sobre isso. Não é sobre isso. E aí você vê muita gente aí enche a boca e fala: tecnologia é um meio, não é o fim. Tal. Não, olha que legal. Inteligência artificial, nossa, os problemas. Sim, você pode se limitar a pensar nos problemas ou experienciar alguns. Não problemas éticos, eu estou falando, mas Sim. ali de uma exploração, de um sandbox, de testagens, e você vê, ou se você olhar o lado positivo, né, a nossa vida inteira é muito mais positiva do que negativa. Aí todo mundo dá mais valor para o negativo, né? É muito mais positivo. Assim, se a gente todo dia for dormir e pensar tudo de positivo que aconteceu, você fica o dia inteiro, mas a gente deixa de dormir com um problema que aconteceu. E o dia inteiro foi bom, positivo e tal. Então, talvez esse lado que eu acredito muito que a tecnologia pode nos ajudar a ser mais humanos, que é o que a gente falou, é sempre criticado, parece que é Exterminador do Futuro, fim do mundo. Tem muitas reflexões negativas que as pessoas podem utilizar para o lado negativo. Mas se nós olharmos para o positivo e as oportunidades, é tão rico, eu sou apaixonado por isso. Mas só acontece se tem a Renata como interlocução, sabe? Que também o que acontece? Não é a Renata só, porque ela tem que falar com comunicação, com tecnologia. Depende também muito do gestor. De quem está gerindo todo esse processo, porque não é um processo simples. Ninguém quer inovar, ninguém quer dar trabalho. Mudar você o vai que ter tem que hoje correr funcionando. risco, vai ter que correr risco. Trabalho, ter que alterar, E se o sistema não funcionar, e se cair a internet
variar, e se os bichinhos atacarem, igual aconteceu, atacarem a Luna lá, então nós colocamos num ponto, lá Foi em Monte Alegre, né? Monte Alegre, e aí eu não lembro qual animalzinho atacou ela, assim, acho que foi virar amiguinha dela ali. Derrubou. Derrubou. Ah, então, tipo, claro, tudo isso pode Deve acontecer. ter sido macaco prego. Eles causam, Causa, né? Então, mas isso é flexibilidade, isso isso é adaptabilidade, né, gente? é paralisante a gente vivenciar nos problemas e olhando até. Tem um amigo comum nosso que fala que problema é um problema de saúde que não tem Solução. É assim, é um câncer terminal, isso é um problema. O resto é oportunidade. Ai, que legal. Que é o Tucci. Ele sempre falava, mas ele tem uma energia boa, né? Ele sempre está feliz e tudo. Ele fala excelente, né? Uma fala dele assim. Aí ele fala, mas não tem problema, isso é uma oportunidade. Então ele sempre olha qualquer adversidade como oportunidade, sabe? Como uma chance de se poder criar alguma coisa nova, né? Caiu, que bom. O que a gente precisa aprender com isso daí para poder trazer essa nossa... Partindo aqui para a gente finalizar essa nossa conversa, Renata, como que vocês veem esse aspecto, então, dessa adaptabilidade dentro da organização, né? Como que vocês têm trazido esse aspecto de mudar, ajustar, corrigir rumo, entender que a vida é beta, eu gosto muito dessa expressão, né? Que constantemente nós estamos alterando a rota, né? E trazendo esse conceito que o Gabriel gosta muito de trazer, dessa jornada adaptativa que vai além da inovação. Mas é muito mais, talvez, uma postura, né, Gabriel, que a gente tem falado, que não é inovar por inovar, mas é trazer qual é a nossa condição hoje, né? Como que a gente se apresenta? Como que vocês têm encarado isso dentro da Klabin e como isso no teu papel, né? Com esse papel dessa grande articuladora, né? Essa pessoa que é agregadora, vamos dizer assim, em várias áreas diferentes, num país continental, né? De Manaus até o Rio Grande do Sul, é muito grande tudo isso, até a Argentina agora, né? Como que tem sido esse contexto de ajuste, recalculando a rota? Como que vocês têm feito isso? Eu achei super legal esse termo que você usou, né? Que a vida é beta, é beta. Né? É bela e beta, né? Exato. Acho que é bem isso mesmo. A gente tem que ir se adaptando. A adaptabilidade, protagonismo são elementos muito fortes, né? Da cultura da Klabin. A gente tem que se reinventar todo o tempo para a gente perpetuar, né? A companhia. Então, a empresa tem 126 anos. Uau. Então, segue, né? Firme e forte, se reinventando. E acho que para a nossa vida, né? A gente tem que se adaptar o tempo todo, né? Fazendo a leitura correta do contexto, o que está acontecendo, como é que você se adapta sem ter esse sofrimento, né? Sabe, tudo, acho que na vida a gente tem que gastar energia, mas tem que estar aberto. E tem que ter esse olhar positivo, né? Que eu me adaptar, eu conseguir rapidamente fazer uma mudança de rota é importante. Só que com profundidade, né? Então não dá pra gente também ficar mudando a rota todo o tempo. Cada empresa, cada setor tem o seu ritmo, tem a sua forma de fazer. No caso da Klabin, os nossos movimentos, eles são mais de longo prazo, né? A gente tem uma visão de longo prazo. Então, a gente não pode se desesperar, né? Na primeira mudança de contexto, tem que respira, né? Mantém a calma e pensa, né? Acho que o pensar, o refletir é a coisa mais importante para a gente não também tomar ações precipitadas e sem um pensamento profundo, né? Então, acho que isso é o mais importante, a gente se adaptar ao novo, ao que vem por aí. Estava conversando antes, né, com o Gabriel. Hoje em dia, o mundo é bem mais diverso. A gente tem mais opções de escolha, né? E tem muitas coisas acontecendo ao nosso redor que muitas vezes não são óbvias, né? Sim. Se você está entrando ali
num ambiente onde você está correndo algum risco ou o seu negócio está sendo ameaçado, né? Como que você enxerga tudo isso? Porque agora vem de vários lugares, né? Antes, talvez fosse menos complexo, você conseguir identificar melhor. Então, você faz uma análise de SWOT, né? Por exemplo, e consegue ali mapear. Hoje em dia, isso é mais nebuloso, né? Quantos setores já não foram surpreendidos, né? Por ações muito menores, empresas menores, né? O que a tecnologia está nos viabilizando. Eu acho que é para isso que a gente tem que estar aberto, né? A se adaptar à nossa realidade, às novas gerações, né? Então tem questões geracionais, tem questões tecnológicas, tem N coisas. Acho que o mais territoriais, né? Territoriais. Olha como a força do mundo hoje, né? Vem mudando. Quem queria pensar, né? E são movimentos pendulares, né? O Covid, quem que ia imaginar, né? Que a gente ia passar pelo Covid. E olha como a gente foi forçado a se adaptar e a conviver. E quantas coisas não surgiram dali? Quantas coisas boas, né? Aconteceram coisas muito tristes, mas muitas coisas novas, boas afloraram. Eu entendo que se a gente tiver esse olhar aberto para o novo, né? A adaptabilidade é isso, né? Você tá aberto para o novo, para você conseguir se adaptar e não ficar naquele... Eu tenho uma grande amiga, a Flávia, que é uma super diretora também, que ela fala, esse lema da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Meu, passou. Para com isso, né? Eu acho que você tem que estar aberto para evoluir e crescer. E aí é desafiador, sabe? Gera dor, né? Esforço, energia, sim, mas só assim que a gente evolui, né? Eu tenho 2 filhos e eu falo, nossa, é o meu maior exercício da adaptabilidade e desapego que eu faço, porque eles são outras pessoas, né? Eles não são iguais a mim. E eu olho e falo, nossa, eles são tão diferentes de mim, e que lindo é isso, né? E como eu me adapto a eles. Essa realidade. Né? E respeito, e permito com que eles se desenvolvam como eles querem, eles vão construir a história deles, e eu não tenho esse controle. Nas empresas é a mesma coisa, né? Por mais que as organizações tentem controlar, né, os seus colaboradores ou dar um rumo, você tem que dar uma diretriz, uma direção, mas você tem que permitir que eles continuem pensando e criando e construindo, porque esse vai ser uma direção muito mais adaptável, né? Do que você colocar um cabresto, né? E todo mundo só andar para aquele lugar, né? Sempre digo que a adaptabilidade atenua a dor. Sim. Porque se a gente ficar insistindo em uma posição, é melhor se adaptar para que a gente não sinta tanto, né? Enxergar essa nova realidade. Essa nova realidade. E seguir em frente, porque assim, a gente está vivo, né? A gente tem que seguir em frente, né? Não dá para parar. E Gabs, para a gente encerrar aqui, como que tu vê essa visão dessa adaptabilidade nesse contexto de trazer esse olhar e apoiar as organizações a terem uma base também, porque ninguém faz grandes mudanças se não tem um respaldo, né? A gente precisa ter amparo. O adolescente, né, os filhos da Renata sabem que podem se adaptar porque tem uma estrutura familiar que segura. Eu penso a mesma coisa, Gabriel, como que a gente pode oferecer isso para as organizações com as quais a gente trabalha e quem vai estar nos ouvindo, no sentido de que pode vir, a gente segura aqui a barra. Como que a Empathy pode segurar essa barra aí? Vou tentar compor com, sabe, várias falas, né? Porque nós falamos em empresas, mas empresas, pessoas, né? Sim. E aí, a Rê falou uma coisa legal sobre os filhos e que eu tenho a mesma reflexão da adaptabilidade e tal. E eu faço essa busca que os seus não são seus, os meus não são meus, filhos, colaboradores, não tem propriedade, de pessoas, né? Então, não são meus filhos,
os colaboradores não são seus, então, sabe, isso é uma delícia, porque eu tô pensando nessa construção e sabe, quando ter essa clareza, né, essa clareza espiritualista ali que você fala, né? Não, às vezes nem parecido com como abordaria um tema a pessoa que vive contigo, um filho, tal, é diferente. Sim. Então você não consegue ter esse domínio. Então eu vivo isso com muita alegria, porque eu não acho que a adaptabilidade reduz como que você falou, Guta, de uma dor? Você falou poder... que a adaptabilidade, ela pelo fato de eu aceitar mudanças, a dor é menor. Sim, então, aí o que eu acho desafiador vivo e falando sobre vitalidade mesmo, eu fico tentando aprender o tempo inteiro, né? Então, tentando, porque nem todo momento você consegue, porque eu fico tentando olhar aquilo ali e falar, nossa, mas por que aquilo é daquela forma? Então, a música que minha filha ouve, eu ouço, porque eu também não sou uma fotografia presa lá no passado, né? Então, você está em constante... E eu me sinto vivo. Então, eu não me sinto... Para mim, não é uma dor. Eu me sinto vivo a cada vez que eu consigo entender algo, diferente. Sabe? Novo, diferente e que... e eu tento olhar assim sem julgar, né? Eu falo tento porque é um exercício mesmo. Você pega e fala, cara, entendi aquilo ali. Tava falando com a Rê antes, assim, sabe? Entender a lógica de um influencer, de um tipo de um ritmo musical que não ouço, ou, sabe? O tipo de produto que se consome que eu não consumo. Isso me dá vitalidade, sabe? De continuar vivo, porque a hora que eu parar de aprender, ou é arrogância ou eu morri. Não é arrogância que eu acho que eu sei tudo, não. Eu não estou aqui só aprendendo com meu filho Tom, com 6 meses, com meu filho Bento, de 11 anos, com minha filha Ana, de 21 anos, eu estou aprendendo com cada um de um jeito. O dia a dia nos leva para aprender, né? Às vezes tem situações que eu chego à noite e digo assim, caraca, qual foi o aprendizado do dia hoje? Né? O que eu tenho que aprender com isso? Às vezes eu até falo, sabe, Renata, eu olho assim para cima e digo assim, manda essa prova porque está muito difícil esse estágio aqui, que eu quero passar de ano. Porque às vezes a situação é tão crítica que eu digo, eu sei que eu estou aprendendo, né, Gabriel? Mas o que a gente tem que trazer com isso daí? Né? Eu tenho uma frase muito clara na minha vida, que eu tenho até anotado, que é bem-vinda à incerteza, parte inerente da minha vida. Eu morava em Florianópolis ainda, a coisa desmoronava tudo, eu escrevi numa folha A4 e colei numa poltrona, assim, bati uma foto. Porque é mais ou menos isso aí, né? Porque tudo é uma incerteza. A gente achar que tem controle, essa visão do controller, né? De quem tem controle de tudo, não tem controle de nada, né? Mas é isso, gente. A gente está encerrando o nosso tempo. Queria passar para a Renata para se despedir, para a gente poder encerrar essa nossa conversa aqui. Qual é esse aprendizado que a gente tira? O que a gente pode mandar de recado para quem está nos ouvindo? Queria agradecer super ao convite, né? Tanto Guta e Gabs, maravilhoso. Podemos ficar aqui horas, né? Horas e horas. Acho que o mais importante é a gente estar aberto, né? A aprender. E é isso, aprender todos os dias, né? Todos os dias alguma coisa acontece e a gente tem que refletir e pensar e olhar para frente, né? Como que pode ser melhor? Como eu posso fazer melhor? Hoje, sei lá, dei um fora, não foi tão bem, eu não performei tão bem no meu trabalho, eu não falei exatamente como eu deveria, ou eu fui... enfim, inadequada com alguém e pensar, não, mas amanhã vai ser melhor, o que eu posso aprender amanhã? A gente não temer o futuro, nem a tecnologia, o IAI, né? É um sucesso, a inteligência artificial vai nos ajudar sim, vai ser super bom, vai nos permitir descobrir coisas que a gente ainda nem sabe, né? Ideia. Então a gente tem que festejar
né? E viver com coragem, né? Uau. Acho que tem que subir no palco aí com coragem da vida e encarar, né? A vida não é fácil para ninguém, né? Mas ela é muito legal, né? Que é esse beta. Aí vamos subir no palco e encarar de frente. De frente, né? Que dá certo, no final dá certo. No final dá tudo certo, né? Sempre aprendendo, sempre aprendendo. Muito bom, Renata. Agradecemos aqui a tua participação, né? Minha mãe, diante de uma situação muito crítica, ela diz assim: quando é que nós vamos rir disso? Quando que a gente vai rir disso aí, né? Porque no final tudo dá certo mesmo, né? Muito bom. Gabriel, tua palavra final para encerrar aqui esse nosso podcast. Não, agradecer demais, Guta. Os nossos desafios aqui, acho que as conversas, elas são... Eu vou repassando, que nós vamos escrevendo e vendo, e não como roteiro, mas como flui, né? E como conecta tudo. Né? E a amiga, parceira de muitos desafios aí, jornadas, eu sou obrigado, sou honrado e fã de vocês duas. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Que bom, gente. A gente encerra aqui, então, esse nosso podcast, né? Compartilhe com quem você achar que tem relevância esse assunto. Nós estamos super à disposição. Vejam aqui nos comentários que a gente vai deixar os nossos contatos e é sempre uma alegria a gente trabalhar essa incerteza linda da vida. Muito obrigada, Gabs. Muito obrigada, Renata. Obrigada. E a gente encerra aqui. Let's see it.